Olá amigo, tudo bem com você? Disse que ia voltar, né, na segunda parte desse vídeo falando sobre o pecado, suas consequências, sobre o céu e sobre o inferno. Então vamos agora nessa segunda parte desse vídeo falar sobre o céu e sobre o inferno, as consequências daquilo que nós fazemos aqui nesse mundo. Então volto a dizer, tem as consequências, né, nesse mundo e depois tem as consequências no outro mundo de toda a nossa ação que aqui nós fazemos, tá bem? Então, dando consequência às experiências fora do corpo, nessa segunda parte vou falar mais sobre essas experiências, né? Sobre um pouquinho daquilo que eu conheço, sobre o outro lado e as consequências, tá bom? Muito bem. Então, vamos supor que você leve uma vida aqui nesse mundo, no seu livre-arbítrio, respeitando todas, vamos dizer assim, as regras. Você não é uma pessoa boa, então você vai colher aqui nesse mundo o bem e, posteriormente, né, na outra vida, você também vai colher aquilo que você plantou aqui, o bem. Se você levou uma vida mediana, um pouco se preocupado consigo mesmo, um pouco se preocupando com as pessoas, ajudando, senão uma pessoa mais ou menos, né? Mais ou menos equilibrada, talvez indo à igreja, buscando fazer, ouvindo, mudando um pouquinho de vida, de comportamento, de acordo com a palavra ouvida, né? Tudo aquilo que você aprende, você vai ter uma vida razoável aqui, e vai ter também, né, um lugar razoável na casa do Pai. No entanto, se você foi aquele que só se preocupou consigo mesmo, foi somente ao encontro dos seus prazeres, dos seus sonhos, de uma forma totalmente egoísta, pensando só em si, não pensando no outro, pensando em apenas acumular, e partilhar, nem passou pela sua cabeça. Você atrapalhou a vida de muitos, atrapalhou da sua família, atrapalhou a sua vida mesmo, não deixando espaço para você ser feliz, né? Muitas vezes, olha, presta atenção. E quanta gente aí fora que você atrapalhou também, né? Quantas vezes. Você é uma pessoa ainda mais que tem o poder de mandar, né? Como, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, enfim, numa empresa você tem um cargo superior aos outros que você manda naqueles que estão mais inferior a você. Enfim, tem uma série de momentos que você pode, né, tomar decisões para aquelas pessoas que vão beneficiar a elas ou não, né? E quando você prejudica essas pessoas em vez de beneficiar, né, procurando apenas o seu objetivo, que é você se enriquecer, acumular, ser feliz, e não pensando nele, olha, você está procurando um lugarzinho ruinzinho no céu, né? Não é um lugar bom, não. Então tem o céu e tem o inferno. São dois extremos. E no meio desse espaço todo, né, aí você vai encontrar o purgatório, tá certo? Então, no meio de todo esse espaço, tem uma infinidade enorme, né, de moradas aí no meio que você vai, né, preparando para você ali residir, tá? Então, Jesus disse em um certo momento para os seus discípulos, né, palavra de Jesus agora, ele disse assim: na casa do Pai tem muitas moradas, muitas, e eu vou preparar uma dessas moradas para cada um de vocês, tá certo? Olha que bonito. E como que ele prepara essas moradas para nós, né? Nos ensinando, através do seu evangelho, do seu testemunho, da sua palavra, ele vai nos ensinando, e se nós damos uma resposta positiva aos seus ensinamentos, as moradas que ele vai preparar para nós são boas. Se nós damos respostas negativas aos seus ensinamentos, né, as moradas que nós vamos, que vai preparar para nós, são moradas mais ruinzinhas, mais difíceis, né? Até o extremo, que seria o inferno. Imagine esse extremo inferno, né?
onde ali a pessoa só pensava nele mesmo, fez todo tipo de erros e ali está. Né? Então, colocado para nós que o inferno é eterno. Eu digo que é verdade. As pessoas que ali estão não conseguem fazer mudanças, não conseguem aceitar a Deus. É por isso que o inferno é eterno, porque elas não conseguem fazer essa mudança. Mesmo estando ali no sofrimento, naquilo lá tudo, ela não consegue aceitar a Deus. Não se arrepende daquilo que elas fizeram. Por isso que estão ali. Mas Deus está presente, viu? Deus está presente em todos os lugares, porque Deus é tudo. Deus está no céu, está no inferno, está em todos os lugares. Ele está lá quando nós fazemos um erro, mas não significa que está gostando do erro que nós fazemos. Né? Isso é apenas estar perto de nós, esperando o momento que você se acerte. Você peça a ajuda dele. Né? Da mesma forma, ele está lá no inferno também, né? Olhando tudo aquilo, não está gostando de tudo aquilo que está acontecendo, é claro. Mas ele é paciente, ele é bondoso, ele está sempre próximo de nós e esperando um momento que você peça ajuda. Você pede ajuda a Deus, Deus ele vai sempre te ajudar. É a historinha da parábola, foi contado para nós agora de pouco, né? Sobre o filho pródigo, tá certo? Existe também uma passagem bonita na Bíblia que fala sobre o Lázaro e o homem rico. Não sei se vocês já ouviram essa parábola do Lázaro, que era uma pessoa que estava pedindo sempre ajuda, né? Cheia de ferimentos, era um mendigo, né? Estava ali sempre na porta daquele rico, esperando as migalhas que sobrassem da sua mesa, tá certo? Junto com os cachorros que estavam ali junto dele, lambendo as suas feridas. E aquele homem rico, sempre comendo e bebendo do melhor, pensando somente em si, né? Aquela pessoa que só pensa em si, o egoísta, o acúmulo, né? Não dava a mínima para aquele ser que estava ali na sua porta, não se preocupava com ele, e nem no aspecto de alimentação, ele só comia só os restos, que era jogado para os cachorros e pegava também aqueles restos lá e se alimentava desses restos. Pois bem, passou o tempo, a vida passa, tudo passa e veio a morrer o rico e veio a morrer também o pobre, o Lázaro. Né? Olha, percebam que o pobre tem nome, Lázaro, e o rico não tem nome. Olha só que interessante. O rico é aquele que não tem valor para Deus, então é desvalorizado, não tem nome. E o pobre é aquele que tem valor para Deus, tem nome, Lázaro. Então, quando nós colocamos nome, é porque nós valorizamos aquela pessoa, aquele bichinho, aquele ser que está do nosso lado. Quando nós não colocamos nome, é uma pessoa totalmente desvalorizada, tá certo? Então é isso que está acontecendo nessa historinha. Então quando os dois vieram a morrer, né, subiram lá para essas moradas na casa do pai, e diz, né, no texto que entre os dois, né, entre um e o outro havia um grande abismo, né, um imenso abismo. E um não conseguia, né, via o outro, mas não conseguia ter acesso ao outro. Né? O rico, então, vendo tudo aquilo que está acontecendo com ele, aquele remorso, né, de ter feito tudo aquilo que ele fez, enfim, ele pede, né, para Abraão, que estava ali, pede para ele e diz, né, deixa que eu vá até o meu irmão que ficou lá embaixo, que está vivo, né, que eu avise ele para que ele não venha cometer os mesmos erros, venha para esse lugar de tormento. Né? Aí Abraão fala, filho, não pode, né? Aquele que subiu não pode descer para avisar, né? É a quebra do livre-arbítrio, né? Que eu acabei de comentar com você, né? Ele vai ter que tomar a sua decisão, né? Então ele diz, deixa pelo menos que Lázaro vá, né, avisá-lo. Não pode. Né? E na sua angústia, naquele momento lá, Lázaro estava vivendo, né? O Abraão disse para ele, né, olha, Lázaro está colhendo aquilo que ele plantou, né? Os benefícios da sua ação, né?
Ele não teve nada e você teve tudo. Agora ele vai ter tudo aqui e você não vai ter nada. Então seriam os extremos que trocam de lugares, né? Então é isso que nós encontramos lá no céu. Aquilo que nós plantamos aqui, nós vamos colher nesse mundo futuro, tá certo? Então é importante eu preparar bem, é importante se afastar dos erros, é importante seguir o caminho de Jesus, é importante ser bom, é importante servir, é importante ir ao encontro do outro, é importante aproximar de Jesus, ser Jesus o máximo possível, para que assim nós possamos ser felizes aqui e agora e também ser felizes depois, nessa outra jornada que nós vamos ter nesse mundo espiritual. Então, na casa do Pai tem muitas moradas, Jesus disse, vou preparar uma dessas moradas para cada um de vocês, né? Há um relato muito bonito de Paulo de Tarso, também que eu quero colocar aqui para vocês, sobre o mundo espiritual, onde ele diz assim, que ele diz assim, eu conheço uma pessoa que foi levado até o céu, né? Daí ele fala, não sei se for de corpo ou de alma, né? Mas essa pessoa foi levada até o céu. E ele viu coisas tão maravilhosas, tão bonitas, um lugar tão lindo, que quando ele voltou, ele não tinha palavras para descrever as maravilhas que lá ele presenciou, que ele viu. Olha que lindo, já comentei com vocês em outros vídeos sobre isso, né? Estou reforçando agora, é muito bonito essa passagem, e hoje nós temos a plena certeza, os teólogos, que essa terceira pessoa não era a terceira pessoa, era ele mesmo, né? Ele estava falando dele mesmo, né? E ele então foi até o céu, e quando ele voltou ele não tinha palavras para dizer sobre tudo aquelas maravilhas que lá ele viu, tá certo? Em cima disso, Paulo, ele não conseguia mais viver aqui. Ele queria estar lá, nesse lugar maravilhoso, na casa do Pai, né? Ele queria estar nesse lugar que ele foi. Daí, depois de muito meditar, ele chegou a uma conclusão. Eu prefiro estar lá, mas para servir a Jesus, eu fico para servi-lo, né? Apenas. O sentido da minha vida agora é servir a Jesus. E servindo a Jesus, eu estou nesse lugar maravilhoso. Então, estar no céu, nesse lugar maravilhoso, o máximo que nós podemos ir, né? Vamos dizer assim, vamos acreditar que esse seja o máximo. Então, o máximo que você possa ir, né, no céu, servindo aqui a Jesus, eu estou vivendo esse máximo lá no céu. É o reino de Deus que nós encontramos aqui junto de nós, tá certo? É a parábola da bem-aventurança, que é colocado para nós, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem vive, né, na pobreza, que é o sentido de esvaziar-se das coisas do mundo, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, quem vive Jesus, que é o colocar Deus em primeiro lugar, né? Ele é tudo na minha vida, deixe Jesus te preencher totalmente e você vai fazer acontecer a vontade dele em todos os momentos da sua vida. Então você já está vivendo no reino de Deus. Então é a esse sentido que Paulo entendeu, né? Então viver Jesus, servir a Jesus aqui é o mesmo que estar no céu. Então, Jesus fala, é dele o reino de Deus. Ele já é uma pessoa bem-aventurada, já é feliz aqui nesse mundo. Não precisa estar lá nesses lugares maravilhosos para ser feliz. Aqui ele já encontrou a sua felicidade vivendo Jesus. Então, viver Jesus é o se afastar dos pecados, das coisas desse mundo, tudo que esse mundo aqui proporciona para nós, os prazeres, a vida boa, o ser servido e
Se afastar do ser servido, no lugar se coloca o servir, é ser paciente, é ser bondoso, é ser caridoso, é se preocupar com o outro, não desejar nada para si, ir ao encontro do outro, é o não acumular, é o partilhar, né? Olha que maravilha, né? Então, quando assim nós fazemos na nossa vida, nós nos encontramos, nós somos felizes e com toda certeza nós vamos encontrar um lugar muito bonito lá na casa do Pai. Vamos viver, né, quando sairmos desse mundo, nessas maravilhas que Ele preparou para cada um de nós. Tá bom? Muito bem. Então existe então o céu e o inferno. E no meio desses lugares todos, né, tem o purgatório. Vou contar uma historinha para vocês, que uma vez eu fui celebrar lá na capela do cemitério, um tempo atrás, já alguns anos atrás. Então as pessoas geralmente vêm ao meu encontro procurar, né, contar os seus relatos, suas experiências, né? E muitas delas eu gosto de passar para as pessoas, realmente para aumentar a fé, né? Eu estava falando nessa celebração justamente sobre Paulo de Tarso, sobre essas viagens espirituais aí da casa do Pai, né? E chegou no finalzinho da celebração, essa senhora me procurou, ela quis conversar comigo, falou: posso conversar com o senhor? Tenho uma história para contar. Eu falei: pode, é claro. Então, eu não conto essa história para ninguém. Comecei a contar no começo quando aconteceu, mas as pessoas não acreditam, riem na minha cara, então eu não contei mais para ninguém. Só guardo comigo, né? Mas como o senhor veio falar sobre essa história, né, de Paulo de Tarso, me animou, né? Então eu desejo contar para o senhor. Foi uma história muito bonita, né? Eu falei: pode prosseguir então, né? Daí ela disse assim, que ela sofreu uma cirurgia, né, no coração. A princípio era uma cirurgia tranquila, fácil, não tinha maiores problemas, né? Mas houve um problema maior lá nessa cirurgia, em que ela veio a ter uma parada cardíaca. Tá bom. Parou o coração, a pessoa morreu, né? Entre aspas, está morta, né? Se não conseguir ressuscitar, através dos mecanismos dos médicos ali, ela vai estar morta. E nesse momento que parou o coração, imediatamente ela se viu fora do seu organismo. Ela estava no teto, ali que ela estava flutuando, né? Em cima do teto e olhando para baixo. Diz ela que foi uma paz que ela nunca tinha alcançado na sua vida, uma paz enorme. Ela sentiu ali um amor do Pai, né? Conseguiu ser um aconchego que ela nunca sentiu na sua vida. Naquele momento ela não tinha dor, era uma paz enorme. E quando ela olhou para baixo e viu ela ali deitada, tinha falecido, né? Morreu, e os médicos todos correndo, desesperados, né? Buscando ressuscitá-la, os enfermeiros, ela viu toda aquela cena, mas de uma forma totalmente despreocupada, em paz, né? Não entendendo, né, por que toda essa correria aqui está tão bom, né? Não precisa essa correria toda, né? Diz ela. E nesse olhar, né, que pareceu uma eternidade, apareceu do seu lado uma luz, como se fosse um buraco no teto, uma espécie de um portal. E essa luz é como que foi um aspirador de pó, né? Sugou ela para dentro, né? E ela foi nesse vórtice que abriu ali, né? Sendo levada para um lugar, né? Aí que é interessante essa história. É como se fosse, diz ela, um túnel, embora ela entrasse num portal branco de luz, ali ela estava passando por um túnel escuro, né? E ela sentiu que tinha uma presença próximo dela, que estava com ela, acompanhando ela, levando ela por esse lugar, né? Diz ela que ela viu no final do túnel uma luz, mas era muito longe, nesse pontinho de luz. E conforme ela ia caminhando, né, caminhando, modo de dizer, né,
ela ia voando talvez, né, por esse túnel, né, escuro, ela ouviu vozes do caminho. Conforme ela ia passando, vozes dizendo: me ajude, socorro. Então, tantas formas diferentes de pessoas que estavam ali suplicando para ela, né, que ajudasse nessa trajetória, né? E nesse caminhar, né, o ser que estava ali do seu lado, de uma forma intuitiva, mental, disse para ela, né, continue, não pare, você não pode fazer nada por eles. E esse caminhar, né, entre aspas, caminhar, né, por esse túnel se deu, foi continuando, né? E ela foi ouvindo essas vozes durante esse trajeto até chegar próximo do outro lado. Ela chegou lá do outro lado, nessa luz que estava ali, né? Ela disse que era um lugar maravilhoso, bonito, né? Numa paz enorme, tudo claro, né? E ela percebeu um monte de pessoas que estavam caminhando ao seu encontro, né? Aos poucos essas silhuetas foram se transformando, percebendo algumas pessoas que já estavam falecidas, né? Entes queridos que tinham falecido. E essa luz então vem a dizer para ela: olha, ainda não chegou a sua hora. Você tem que voltar, pois a sua missão ainda não terminou. E ela nem conseguiu responder, né? O desejo dela era ficar ali, porque estava muito bom aquele lugar, né? Mas ela não teve opção de escolha. Ela foi sugada novamente por aquela luz e quando ela acordou, ela estava no seu corpo, né? Tinham conseguido ressuscitá-la e ela estava ali novamente para a vida. Então, o depoimento dela foi interessante, que vem a mostrar, né, uma vida depois desse lugar maravilhoso, né? E pelo que ela falou, isso fez com que ela mudasse de comportamento, de atitudes, mudasse de uma forma radical a sua vida, né? Seguindo, né? Tendo essa ideia de que a morte não existe, a morte é uma ilusão, né? E indo nesses lugares aí maravilhosos, né? Então tá aí, um depoimento de uma pessoa, olha, mostrando um lugar, né, onde ela foi. Então, percebam os purgatórios, os lugares, né, e essa fala na Bíblia, e uma pessoa dessa mostrando, contando de um lugar desse, né. Eu lembro também de uma passagem que eu tive há muito tempo atrás, né, mais de 20 anos atrás, onde uma pessoa faleceu, muito querida, e depois de um mês, mais ou menos de um mês do falecimento dessa pessoa, eu me vi sendo levado, né, por um lugar no céu, aqui, próximo desse planeta aqui, né, as nuvens lá na frente, eu estava sendo levado por um lugar desse, e chegando perto de uma imensa nuvem, né, me aproximando desse lugar, eu vi uma espécie de um arco se formando, né? Uma porta, um portal, né? Então, entrando por aquele portal, logo ali dentro da nuvem, ainda com fumaça, né? Nublado, assim. De repente se abre uma claridade enorme e eu estava, se fosse no centro de uma cidade. É importante isso, que a porta desse lugar não era do lado, né, para se entrar nesse ambiente, mas era no centro, né, como se estivesse no centro de uma cidade, né? E todas as ruas da cidade, elas se dirigiam para o centro, todos os lados, né, tudo voltado para o centro ali, né, como se fosse um lugar central, era a entrada da cidade. Antes você se via num portal, e passando por aquilo, na hora que você se via, estava ali dentro, no centro daquele lugar, né? Então não entrava pela periferia, entrava pelo centro. E nesse centro, nesse lugar central, eu me locomovi, fui levado a uma casa. Então,
todas aquelas ruas em volta eram distribuídas casas, todos os lugares, imensidão de lugar, com casas todas iguais. Todas casas brancas, do mesmo tamanho, não tinha diferença uma da outra, todas iguaizinhas. Elas tinham portas, tinham janelas, mas tinha só o vão. Não tinha as portas, não tinha janelas, os buracos das portas e das janelas apenas. Né? Não tinha porta, não tinha janela, apenas os buracos, os orifícios. Era aberto, não se trancava. E em cima era fechado, como se fosse uma caixa de sapato. Não tinha telhados, né? Era reto em cima. Todas as casas eram assim, retas em cima. E entrei nessa primeira casa que eu fui levado, né? Não imaginava o porquê, estava sendo levado naquela casa, e entrando naquela casa eu me deparei com essa pessoa maravilhosa que tinha falecido há um mês, que eu tinha muita simpatia por ela, amizade, gosto muito dela ainda, né? Claro. E chegando ali, me encontrei com esse ser maravilhoso, né? Que faleceu há um mês, mas não tinha a idade que ele tinha, morreu com 70 e poucos anos, 75. Ali, quem estava ali não tinha mais de 30. Uma pessoa jovem, alegre, e me convidou a sentar. Né? E ele tinha, na frente da janela, tinha uma mesa de madeira, com cadeiras de madeira muito simples, e ele sentou no canto da parede do outro lado, e junto à parede, né, uma cadeira, e eu sentei na frente da mesa. Dava para ver ali fora as pessoas andando, olhava para fora, as pessoas estavam andando, circulando ali nas ruas, né? Eram todas vestidas de branco, não me lembro dos pés que estavam com sapatos, não, mas eram todas vestidas do mesmo jeito, tudo iguais, de branco. Então, ali naquele lugar não tinha céu azul, era tudo branco, olhando para cima, as casas brancas, tinham tonalidades, né, de branco, cinza, assim, que se podia distinguir, mas não tinha cores nenhuma, era só branco, 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 né? E não tinha plantas, não tinha passarinhos, não tinha animais, não tinha nada. Era tudo esse branco. E nesse lugar, conversando com ele, sentei ali para conversar e ficamos por um longo tempo conversando nessa morada aí, né? Aí é uma morada. Uma morada na casa do pai, né? Não é uma morada muito boa, mas é uma morada, vamos dizer assim, que tem a alegria, que tem paz, né? mas muita simplicidade, não tem nada especial, tá certo? Conversei um longo tempo com essa pessoa ali, depois eu voltei, tá certo? Então, para quem não me conhece, vocês aqui, eu costumo fazer essas experiências fora do corpo também, né? Costumo sair desse organismo, faço essas viagens, né? E busco contar, relatar para vocês, né, um pouco desse meu mundo espiritual, tá certo? E essa foi uma das viagens, né? Esse lugar, na casa do pai, de muita simplicidade, né? Um outro momento muito interessante é um lugar também esplêndido, não é o céu como Paulo de Tarso foi, né? Mas é um lugar bonito, é uma cidade também, como aqui, que tem casas tudo coloridas, mas tudo no estilo antigo, né? Vejo que essas casas foram construídas, esse lugar foi construído talvez como se fosse numa década de 30, né? 40, esse tipo de casas antigos, né? E se conservou até hoje. Eram casas coloridas, tinha amarela, verde, azul, branca, um monte de casas coloridas, com aqueles tipos de casas que existiam antigamente, com aquelas áreas na frente, né? Arinha, cercada com uma mureta, com janelas do lado, né? De madeira, mais ou menos desse estilo assim, todas mais ou menos parecidas e todas coloridas. Não existia muro entre elas, né? Apenas um jardim na frente de cada uma das casas, algumas tinham árvore, outras não, né?
E esses jardins coloridos, cheios de flores, vinham até a rua. Então existia esse caminho que levava até a casa, também todas elas sem cercas, sem nada, não tinha fios, não tinha postes, não tinha nada disso, né? Apenas esse jardim, as casas e a rua feita com pedras, né? Tipo paralelepípedo, umas pedras mais ou menos desse tipo, né? Sem calçada. Então as ruas vinham, né? Terminava ali, começava o jardim e ia até a casa, mas não tinha calçada. Ou seja, as pessoas andavam na rua. Não tinha carro, bicicleta, moto, nada disso. Era só as pessoas que andavam, né, pelas ruas. Então as ruas eram como se fosse a calçada. Então não tinha calçada, porque as pessoas andavam na rua, né? E nesses ambientes, nessas casas muito bonitas, como nós temos hoje, que tem todas as coisas dentro, né? E também é uma coisa que vejo que acontece em todos os lugares que eu fui, ela tinha um centro, né? Também todas voltadas para o centro, né? Imensas construções, né, feitas no centro, né? Que é bem provável que seja lugares de estudos, não sei, não fui, cheguei aí nesses lugares, apenas fiquei nessa parte da frente da cidade, né? E dando para ver, né, silhueta, né, todo aquele lugar maravilhoso, né, que era essa cidade. Eu lembro dessa entrada. Não lembro muita coisa, mas lembro dessa entrada e das casas que ali estavam, tá certo? Mostrando mais uma vez, né, os tipos de moradas diferentes da casa do Pai, né? E depois tem os lugares mais difíceis, os lugares infernais, onde é parecido com uma Cracolândia, né? Lugares com todos destruídos, casas, ruas tudo cheias de buraco, lama, lugar horrível, 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 né? Onde ali circulam um tipo de gangues, né? Como se vê nas periferias, às vezes, dos lugares onde o crack, né, a droga rola por aí, né? Você vê aquele lugar cheio de rabiscado, né? Cheio de tudo caindo. Nada de perto, mas tudo destruído, né? E o cheiro horrível, né? Fumaça, esses lugares, né, são os lugares mais infernais, né? Mais destruídos, né? Onde a luz não entra, onde é escuro, muito úmido, enfim, lugares horríveis, onde as pessoas que preparam, né, um caminho, né, preparam um lugar para ele, usando aqui desse mundo de todos os benefícios, vão lá nesses lugares, né, curtir, vamos dizer assim, né, tudo aquilo que ele plantou aqui, tá bom? Então, tá aí, meus irmãos, com poucas palavras, tentei fazer, né, desde o pecado aqui até essas moradas da casa do Pai, né, mostrando um pouquinho de como é, e fico por aqui. Então, você que gostou aí, né, desses vídeos, busque se inscrever no canal. Se não é inscrito, né, busque se inscrever, deixe o seu like, compartilhe com alguém. E até outro dia. Tchau, tchau. Fique com Deus.